Olá, vamos dar uma olhada rápida no conceito de odds ratio. Esse termo pode ser usado em inglês, odds ratio, com frequência a gente vê, mas também é um termo que tem tradução para o português e pode ser chamado de razão de chances. Então, o odds ratio é uma das medidas de risco. Existem algumas medidas de risco que são usadas com uma certa frequência em epidemiologia e em outras áreas da pesquisa biomédica, em particular na medicina. Outras medidas são o risco relativo, diversos tipos de riscos absolutos, o hazard ratio, que não tem uma tradução boa para o português, e outras. Então, em epidemiologia, o que a gente chama de risco também pode ser chamado de efeito. Então, às vezes a gente vê isso como risco, às vezes como efeito. Nesse sentido específico é a mesma coisa. O odds ratio, em particular, é mais usado em epidemiologia, especificamente porque ele é a medida de risco mais útil e mais confiável, vamos dizer assim, em estudos retrospectivos do tipo caso-controle. Então, a gente vê isso às vezes abreviado como OR para odds ratio. Então, a primeira coisa a entender é o que é odd. Embora odds ratio a gente possa traduzir como razão de chances, eu não gosto de traduzir odd por chance, porque existem outras traduções. Eu acho que odd é melhor falar odd mesmo em inglês, por falta de um termo que eu conheça mais apropriado. Mas o odd é uma forma de expressar a probabilidade. Probabilidade aqui entre aspas. Probabilidade vai ficar claro daqui a pouquinho, quando eu mostrar a diferença entre odd e probabilidade num senso estrito, que eles são diferentes. Aqui probabilidade num sentido que é difícil também de dizer em português, mais no sentido de likelihood do que no sentido de probability. Então essa é uma limitação, vamos dizer assim, do português. Mas é uma forma de expressar probabilidade ou chance, se quiser. Então, o odd é a probabilidade do evento de interesse dividida pela probabilidade do não evento. Então, toda vez que eu tenho um espaço probabilístico, e esse espaço probabilístico é, por definição, 1 ou 100%, dentro desse espaço eu tenho uma probabilidade da ocorrência de algum evento que me interessa, e o restante do espaço é o não evento, ou o 1 menos o evento, se quiser chamar assim. Então vamos usar o exemplo mais fácil, mais ilustrativo, que é o jogo cara ou coroa. Então eu tenho uma chance de cara para uma chance de coroa. Então, se eu pensar simplesmente na probabilidade de cara, a probabilidade de cara é 0,5. A probabilidade de coroa também é 0,5 ou 50% nos dois casos. Então, o odd é a probabilidade de um evento, vamos dizer que o evento que me interessa é cara, então a probabilidade de cara é 0,5, e a probabilidade do não evento, que seria o coroa, também é 0,5. Então, nesse caso específico de uma moeda não viciada, o odd é 1, que é a mesma coisa que 1 para 1. Então, a probabilidade de cara dividida pela probabilidade de coroa, nesse caso específico, dá 1, porque os dois eventos são equiprováveis. Isso não é sempre assim, mas no caso específico do cara ou coroa, isso é assim. Isso vai ficar um pouco mais claro. Então, vamos dizer que eu queira agora comparar probabilidade com odd. No cara ou coroa, a probabilidade de cara ou a probabilidade de coroa, como eu já disse, é 50%, e o odd para cara é 1 para 1, que é a mesma coisa que 1, e o odd para coroa é o mesmo, porque a probabilidade é a mesma. Mas vamos imaginar uma situação agora diferente. Eu tenho 3 bolinhas, sei que uma delas é amarela e 2 são verdes. Qual a probabilidade de eu tirar a amarela? A probabilidade de eu tirar a amarela é 1 em 3 bolinhas, porque eu só tenho uma amarela em 3 bolinhas, 2 das quais não são amarelas. Então a probabilidade é de 1/3, se quiser chamar de 33% ou 33,3%, tanto faz. Então essa é a probabilidade de bolinha amarela nas 3 bolinhas. Acontece que o odd da bolinha amarela é computado como a chance de bolinha amarela dividido pela chance de bolinha não amarela, que é a bolinha verde. Então, o odd de bolinha amarela é 1 para 2, porque eu tenho uma bolinha amarela para 2 verdes. Então vejam aqui que não há um denominador como no caso da probabilidade. O odd é a probabilidade
da ocorrência da bolinha amarela em relação à probabilidade da ocorrência da bolinha verde. Então, 1 para 2 é meio. Então, o odd de meio corresponde a uma probabilidade de 33%. Da mesma forma, a probabilidade da bolinha verde, na mesma casuística de bolinhas, é 2/3, 66,7%. Mas o odd para a bolinha verde agora é 2 para 1, que é 2. Então o odd para a bolinha amarela é meio, o odd para a bolinha verde é 2. Se eu tenho agora o odd para 2, eu tenho 2 odds que eu computo, por exemplo, para a bolinha amarela, para a bolinha vermelha, ou um para cada grupo, amarelo ou verde, ou um para cada grupo de interesse, num estudo comparativo entre 2 grupos. Como eu tenho agora 2 odds, eu posso computar uma razão entre 2 odds. E essa razão é o odds ratio. Então até aqui eu estava explicando o que é o odd, que é uma maneira de pensar em probabilidade que não leva em conta o denominador total, e simplesmente a frequência de ocorrência do evento dividido pela frequência de ocorrência do evento oposto, do não evento. Agora, se eu tenho isso para 2 grupos, eu posso computar uma razão entre 2 grupos e eu já vou ilustrar isso. Então, geralmente quando se tem um estudo retrospectivo, o cálculo do risco da ocorrência do evento, ou, em outras palavras, da frequência de uma exposição ter levado a um evento, que é, em última análise, o interesse da epidemiologia, buscar fatores de risco para determinadas doenças, se eu computar o odd da presença do fator de risco nos grupos de pessoas com a doença de interesse e dividir isso pela frequência do fator de risco no grupo de pessoas sem o evento de interesse, eu vou ter uma relação entre 2 odds, que é o odds ratio. Ou seja, o odds ratio não indica a frequência de ocorrência do desfecho dada a presença ou ausência da exposição. Ele faz o contrário. Ele indica a prevalência da exposição, sim ou não, dada a ocorrência do evento, sim ou não, ou do desfecho, sim ou não. Então, um exemplo bem simples para ilustrar o que eu acabei de falar. Digamos que no seguinte cenário existe uma exposição que é uma festa da qual participaram 20 pessoas. 10 pessoas comeram peixe, 10 pessoas não comeram peixe. Então, eu vou chamar de grupo A aquele grupo que comeu peixe, grupo B o que não comeu peixe. E o desfecho, por algum motivo, nessa festa houve 10 casos, 5 casos de intoxicação. 4 casos de intoxicação nos 10 indivíduos que comeram peixe e 1 caso de intoxicação nos 10 indivíduos que não comeram peixe. Então, o que é o odd de peixe dada a presença de intoxicação? O odd no grupo A, que é o grupo que comeu peixe, tem 4 casos de intoxicação para 6 de não intoxicação, porque são 10 indivíduos, 4 tiveram o evento, 6 não tiveram o evento. Então, dividindo o número de casos com evento pelo número de casos sem o evento, 4 por 6 é 0,66. Da mesma forma, o odd no grupo B é 1 para 9. Eu tenho 1 caso de intoxicação para 9 sadios, então 1 dividido por 9 é 0,11. Então, o odds ratio é o 0,66 dividido pelo 0,11, que é 6. E a interpretação disso é que comer peixe aumentou em 6 vezes o risco de intoxicação. Na verdade, não é isso que eu estou medindo matematicamente. Matematicamente, eu estou medindo a prevalência de ter comido peixe em quem teve intoxicação comparado com ter comido peixe em quem não teve intoxicação. Essa razão desses 2 odds é de 6, que é uma indicação do risco de ter a intoxicação tendo ou não comido peixe. Então, se eu colocar isso numa tabela 2 por 2, eu vou ter o seguinte: o desfecho de interesse e o fator de risco. Vamos dizer que aqui é o peixe, sim ou não, e aqui é a intoxicação, sim ou não. Então, eu tenho indivíduos que tiveram o desfecho porque foram expostos, indivíduos que tiveram o desfecho, mas não foram expostos, que é o caso daquele um indivíduo no grupo que não comeu peixe. Eu tenho aqueles que não comeram peixe, mas foram expostos, não tiveram o desfecho que é a intoxicação, mas foram expostos, e o grupo que não teve a intoxicação e não foi exposto. Então, daqueles meus 20 casos, eu tenho 4 dos 10 que comeram peixe com intoxicação, eu tenho 6
dos 10 que comeram peixe sem intoxicação, dos 10 que não comeram peixe eu tenho 1 com intoxicação e 9 sem intoxicação. Então eu tenho aqui uma tabela 2x2, não é a tabela 2x2 dos métodos diagnósticos, é a tabela 2x2 da epidemiologia, mas a formação da tabela é a mesma. Então, uma vez que eu tenho essa tabela, eu posso computar o odd no grupo que comeu peixe, que é 4/6, e o odd no grupo que não comeu peixe, que é 1/9, e fazer aquela conta do slide anterior, dividir 0,66 por 0,11 vai dar 6. Mas existe uma forma mais simples, basicamente por uma reformulação algébrica dessas contas, em vez de eu dividir esse por esse e depois dividir tudo isso pela divisão desse por esse, é a mesma coisa que eu multiplicar esse por esse e depois dividir pela multiplicação desse por esse. Essa multiplicação cruzada, então, é um atalho para eu fazer o odds ratio. Então eu multiplico A vezes D e divido tudo isso por B vezes C, que dá na mesma. É só uma reformulação algébrica. Então 4 vezes 9, 36, dividido por 6 dá 6. Eu chego no mesmo odds ratio. Uma outra forma de cálculo. Então, em conclusão, o odds ratio serve para comparar risco em dois grupos, mais especificamente o risco no sentido epidemiológico, a frequência da ocorrência de um desfecho dado a uma exposição, sendo que, na verdade, ele mede a prevalência da exposição dada à ocorrência do desfecho, é só uma manipulação, vamos dizer assim, de conceitos, mas o objetivo final é estimar o risco, e essa estimativa de risco é uma estimativa de algo chamado risco relativo. O risco relativo é aquilo que a gente gostaria de medir, mas num estudo retrospectivo você não pode usar o risco relativo, por motivos que não cabe aqui explicar, então a gente usa o odds ratio. É importante lembrar que o odds ratio só é válido como uma medida ou uma estimativa do risco quando o desfecho em questão é raro. Quando o desfecho em questão ocorre em mais do que 10% dos casos, o odds ratio não mais é confiável porque ele tende a superestimar o risco em relação ao risco relativo, caso ele pudesse ser medido. Se você quiser saber mais sobre risco relativo, a gente aborda isso numa outra apresentaçãozinha chamada risco relativo, e eu recomendo você se familiarizar com outros conceitos que são úteis no estudo de risco, tais como conceitos de intervalo de confiança e análise multivariável. Isso pode ser encontrado em cursos sobre estatística inferencial, tanto no nosso site quanto em outros locais. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.